Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando o estudo das contribuições de melhoria que nós iniciamos lá na aula passada, é interessante que a gente realize alguns comentários acerca da atividade que eu passei para vocês. A atividade essa que tratava justamente das questões relativas não só à contribuição de melhoria, mas também às espécies tributárias já estudadas, ou seja, impostos e taxas. Então, o que é que dizia a questão, da atividade? A prefeitura do município X irá realizar obras públicas destinadas ao asfaltamento de vias urbanas. Então, já de início, a gente já percebe que o asfaltamento ainda não foi realizado, Há uma pretensão da prefeitura de algo que ela ainda não realizou. Espera-se que com a conclusão das obras ocorra a valorização dos imóveis situados nas vias asfaltadas. Então a prefeitura espera que quando ela realize esse asfaltamento das vias públicas, aquelas casas, aqueles imóveis no geral que estão situados nessas vias a serem asfaltadas, elas serão valorizados. Esses imóveis serão valorizados em decorrência dessa obra pública futura. Contudo, a prefeitura não detém os recursos necessários à realização da obra, motivo pelo qual, aqui teria um pelo qual, tá, gente? Instituiu, mediante lei municipal, uma taxa de asfaltamento, com o objetivo de recolher o valor necessário para a realização das referidas obras de asfaltamento. Então, o que é que a prefeitura faz? Por não obter recurso suficiente para realizar essa obra de asfaltamento, ela, mediante lei municipal, institui uma taxa de asfaltamento. Então, ela escolhe o tributo taxa para obter esses recursos necessários à realização da obra de asfaltamento das vias urbanas. Tá bom? E aí, com base no conteúdo estudado, responda: poderia o município X criar a citada taxa para a realização da obra de asfaltamento das vias públicas? Fundamente sua resposta. Então é interessante a gente delimitar o seguinte: o município ele pretende realizar uma obra pública. Não estamos tratando aqui de atividade fiscalizatória do município, muito menos um serviço público específico e divisível prestado por esse município a determinado cidadão, a determinado indivíduo. Então, desde logo a gente percebe que essa taxa ela é indevida. Essa criação dessa taxa de asfaltamento, ela não tem compatibilidade com aqueles fatos geradores que nós estudamos relativos às taxas. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a taxa ela pode ser instituída para fazer frente, servir de contraprestação à atividade fiscalizatória do Estado, e aí temos a taxa de polícia, ou seja, ela vai servir como uma retribuição ao poder de polícia exercido pelo Estado, ou a taxa ela vai servir de contraprestação para um serviço público específico e divisível. Aquele serviço público em que o indivíduo consegue observar qual é o serviço que está sendo prestado pelo Estado em seu favor, bem como o Estado consegue individualizar cada usuário individualmente, Ela consegue individualizar esse usuário de modo que ele poderá cobrar individualmente a taxa de cada um deles. Então, já pelo enunciado da questão, a gente observa que não se trata nem de poder de polícia, muito menos de serviço público específico e divisível. O Estado está querendo realizar aqui, o município X quer realizar uma obra pública. Ele nem fiscalizou nada e nem prestou serviço público específico e divisível a ninguém. Então, desde logo, a gente percebe que a criação dessa taxa pelo município ela é indevida. Ela não observa os ditames da Constituição, muito menos do Código Tributário Nacional. Fato gerador de taxa é o exercício do poder de polícia ou a utilização de um serviço público específico e divisível. Tudo fora disso vai macular essa taxa de inconstitucionalidade. Então essa taxa é inconstitucional. Essa taxa não poderia ter sido instituída pelo município, porque a taxa não serve para angariar, para recolher valores necessários para obras públicas.
E aí a gente já poderia se perguntar, né? Certo, já que não pode cobrar taxa, seria possível a cobrança, a instituição da contribuição de melhoria nesse caso? E o que foi que nós vimos de contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria, ela vai ter como fato gerador a valorização de um imóvel. E essa valorização tem que decorrer de uma obra pública realizada pelo ente público, né? Pelo ente tributante. Então, em uma primeira análise, a gente pode observar que até, né, tá aí, mas seria mais adequado uma contribuição de melhoria. Só que tem um erro. A contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada quando a valorização efetivamente ocorrer. E essa valorização só vai ocorrer depois que estiver concluída a obra pública. Então, nesse caso, como a obra pública não foi realizada ainda, como essa obra pública é futura, é impossível ter havido a valorização dos imóveis antes da obra. Não é isso? E se não ocorreu a valorização desses imóveis em decorrência da obra pública, não aconteceu o fato gerador da contribuição de melhoria. Então, essa contribuição de melhoria também não poderia ter sido cobrada nessa situação, porque a obra é futura. A cobrança de uma contribuição de melhoria só pode acontecer quando a obra já estiver concluída e houver efetiva valorização dos imóveis, né, situados naquela região. Então, aqui também não seria possível a instituição de uma contribuição de melhoria para obter esses recursos, porque a contribuição de melhoria não serve para o Estado obter recursos para obras futuras. Serve para remunerar o Estado com relação a uma obra que ele já realizou. E essa obra tem que necessariamente, né, ter como consequência a valorização de bens imóveis. Então, não se poderia aqui cobrar nem taxa e nem contribuição de melhoria. E aí vocês podem me perguntar, sim, professor, e aí vai ser cobrado o quê? O Estado não vai poder cobrar nada do cidadão para realizar essa obra. Esse dinheiro vai vir de onde, né? De onde é que vai vir esse recurso para a realização dessa obra pública? E aí a gente lembra que lá nos impostos eu falei para vocês que eles servirão para custear serviços públicos uti universi, serviço público de caráter geral, aquele que não se sabe o indivíduo, né? Não tem como individualizar o particular que irá se beneficiar especificamente daquele serviço. É aquele serviço que toda a coletividade, no geral, vai ser beneficiada. E a gente percebe que essa obra pública de asfaltamento urbano, essa obra futura, ela vai beneficiar a coletividade em geral. Não tem como, nesse momento, a gente individualizar cada um dos cidadãos que irão ser beneficiados por essa obra pública. Então, para custear essa obra futura, o Estado deverá se utilizar, né, inicialmente, da receita pública dos impostos. Tá certo? Agora, depois de realizada a obra pública, se houver tido a valorização dos imóveis de determinadas pessoas, o Estado pode cobrar individualmente delas a valorização relativa a seus respectivos imóveis, né? Que a gente vai ver que estará limitada ao valor da obra pública em geral. Tá bom, gente? Então, se vocês tiverem tido alguma dificuldade na compreensão dessa questão, na resolução dessa questão, manda uma mensagem para mim lá na nossa sala de aula que eu irei responder de pronto, ok? Então, nós vimos na aula anterior, né, que o Código Tributário Nacional ele vai dizer, lá no artigo 81, que essa contribuição de melhoria ela é cobrada por qualquer ente político, né, União, Estados, Distrito Federal ou municípios, desde que um desses entes realize essa obra pública. Né? Então, vai cobrar contribuição de melhoria qualquer um deles, desde que seja ele que realize a obra. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Então, olha o fato gerador aqui da contribuição de melhoria, né? É uma obra pública de que decorra valorização imobiliária. E a gente viu que se não ocorrer essa valorização imobiliária, o Estado, né, o poder público, mesmo que ele realize a obra, ele não poderá
cobrar a contribuição de melhoria. Essa valorização imobiliária ela tem que necessariamente acontecer. Tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar de cada imóvel beneficiado. E é justamente isso que nós vamos estudar hoje. É justamente esses limites relativos à cobrança da contribuição de melhoria que nós vamos estudar na aula de hoje, tá certo? Então nós vimos que se trata de um tributo vinculado, não é isso? A cobrança da contribuição de melhoria ela está vinculada a uma atividade do Estado. A gente só paga a contribuição de melhoria se o Estado, em contrapartida, realizar uma obra pública da qual decorra a valorização de nossos bens ou de nosso bem imóvel. Tá? O fato gerador é essa obra pública, não é serviço público, certo? Uma obra pública da qual decorra a valorização de um bem imóvel, e aí pode ser uma construção, uma edificação, a pavimentação, né? A reparação de algum bem público e etc. Então, obra pública aí, o conceito é bem, né, extenso. Basta a realização dessa obra pública, e eu falei que não, né? Não basta que realize a obra pública. Dessa obra pública deve decorrer necessariamente a valorização, o incremento nos imóveis do potencial contribuinte. Então, na pavimentação de uma via pública, essa pavimentação necessariamente tem que valorizar os imóveis que estão ali situados naquela zona, tá certo? Se não houver essa valorização, a cobrança da contribuição de melhoria será indevida. Então, temos aí como exemplo também a construção de estradas, instalação de redes elétricas e etc. Então, várias são as obras públicas que poderão aí autorizar a cobrança da contribuição de melhoria. Vimos também que o fato gerador é instantâneo, ele só acontece uma única vez, haverá uma única cobrança de contribuição de melhoria, e essa cobrança vai vir quando o meu imóvel for valorizado em decorrência de uma obra pública específica, certo? Então, essa valorização só vai acontecer uma vez, em decorrência de uma única obra pública. Então, esse fato gerador é instantâneo. Ele vai acontecer uma única vez, de modo que eu vou ser cobrado dessa contribuição de melhoria uma única vez, certo? Vimos também que a base de cálculo desse tributo é a valorização do imóvel, né? Será cobrada essa valorização do imóvel ao particular beneficiado, né? Se utiliza aí o critério da mais-valia. Então, a base de cálculo será essa valorização, que a gente viu que o cálculo dessa valorização é bem simples. A gente vai pegar o valor do imóvel depois da obra e vai subtrair o valor do imóvel antes da obra. Se antes da obra, né, se depois da obra o imóvel foi valorizado a R$500 mil e antes da obra ele valia apenas R$100 mil, a gente vai fazer um simples cálculo aqui de subtração e o resultado dessa subtração será o produto, a base de cálculo da nossa contribuição de melhoria. Então, se depois da obra passou a valer R$500 mil e antes da obra valia R$100 mil, a valorização aqui foi de R$400 mil. Tá? Então, utiliza-se o critério da mais-valia para a realização, para o cálculo dessa valorização. Vimos também e aí até serve de resposta da nossa atividade, né? Que a cobrança da contribuição de melhoria é decorrente de uma obra pública que já foi realizada. Não se pode cobrar contribuição de melhoria de uma obra que ainda não aconteceu. Como é que eu vou calcular a valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública se essa obra pública sequer foi realizada? Por isso que se diz que essa cobrança só pode vir após a realização da obra, tá certo? A administração pública não pode cobrar esse tributo para custear uma obra futura. E nós concluímos a aula anterior dizendo que se ao invés de uma valorização ocorrer a desvalorização de um imóvel particular, o ente político também não poderá cobrar contribuição de melhoria, né? Essa valorização ela é obrigatória. Se, ao contrário,
desvalorizar o imóvel do particular. Eu até exemplifiquei para vocês a situação da construção de um cemitério do lado da residência, de um comércio, de um imóvel de alguém, e a construção desse cemitério acabou desvalorizando esse imóvel do particular. Não é justo, né? Não é lícito que aquele ente federativo cobre um tributo, a contribuição de melhoria daquele particular, que teve seu imóvel desvalorizado, certo? A cobrança da contribuição de melhoria, ela se relaciona com a valorização imobiliária. Então, quem vai ter que pagar aqui é o Estado pela desvalorização do imóvel desse cidadão. Então, esse cidadão vai ter direito a uma indenização por conta da desvalorização do seu imóvel. Se o poder público não pagar essa indenização voluntariamente, esse particular poderá ingressar com ação judicial para obter essa indenização decorrente da desvalorização. Tá certo? Então, o proprietário prejudicado, como vimos, terá sim um direito à indenização correspondente. Mas essa indenização nada tem a ver com o tributo, contribuição de melhoria. Isso aqui é algo que o Estado cobra do particular em decorrência da valorização imobiliária decorrente de uma obra pública realizada. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, mande para mim que eu respondo para vocês. Qual seria o fundamento jurídico, né, o fundamento dessa cobrança da contribuição de melhoria? Né? Por que se cobra uma contribuição de melhoria em decorrência da valorização de um imóvel particular por conta de uma obra pública? Né? E o fundamento é o seguinte, é a própria vedação ao enriquecimento sem causa. Né? Nós vimos que não seria justo que toda a coletividade, através da receita de impostos, custeasse uma obra pública e que dessa obra pública poucos cidadãos, poucos particulares fossem beneficiados com a valorização do seu imóvel e que eles não custeassem nada para retribuir essa valorização, certo? Então não é possível, não é lícito, não é justo, melhor dizendo, não seria justo cobrar de todos algo para a realização de uma obra pública da qual poucos cidadãos irão se beneficiar através da valorização do seu imóvel. Então, nada mais justo do que cobrar dessas pessoas específicas, desses proprietários dos imóveis valorizados, um tributo que sirva de retribuição a essa atividade estatal, que retribua ao Estado essa valorização ocorrida do imóvel desses particulares. Tá certo? Então, o fundamento da contribuição de melhoria é a própria vedação ao enriquecimento sem causa. Seria injusto o Estado cobrar impostos de toda a coletividade e utilizar o produto da arrecadação desses impostos para a realização de obras que trouxessem como resultado um aumento patrimonial de um grupo limitado de pessoas. Certo? Então, é justo que o Estado cobre dessas pessoas específicas essa contribuição de melhoria, como uma forma de retribuir essa valorização, essa atividade. Tá bom, gente? O que é que acontece? Nessa cobrança, o Estado deve observar alguns limites. O artigo 81 do Código Tributário Nacional, ele impõe alguns limites com relação ao valor a ser cobrado pelo particular. Porque da mesma forma que é vedado o enriquecimento sem causa do particular, o Estado também não pode se enriquecer ilicitamente às custas desse particular. Então, esse valor a ser cobrado pelo Estado, ele tem que estar intimamente relacionado com o valor relativo à valorização imobiliária percebida por aquele particular. Se aquele particular pagar mais do que a valorização do seu imóvel, o Estado irá se beneficiar ilicitamente, né? Irá enriquecer-se ilicitamente às custas daquele particular. Então, o Código Tributário Nacional, para tornar essa cobrança justa, né? Para atrelar, para relacionar essa cobrança à valorização do imóvel daquele particular, bem como ao custo da própria obra, estabeleceu alguns limites, certo? Que serão impostos ao poder público na cobrança desse tributo. Então, de acordo com o artigo 81 do CTN, vamos ter um limite total
e um limite individual. E os dois deverão ser observados pelo poder público na cobrança da contribuição de melhoria. Então, os dois, ao mesmo tempo, deverão ser cumpridos, quando o poder público estabelecer o valor a ser cobrado àquele particular. Então, o que é que diz o artigo 81? Voltando ao artigo 81, ele vai dizer o seguinte, que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada. Então, olha o que é o limite total. O Estado, quando for cobrar a contribuição de melhoria daquelas pessoas que tiveram seus imóveis valorizados, a soma dessas contribuições não pode ultrapassar a despesa realizada com a obra. Então, se a obra custou R$500 mil, na cobrança da contribuição de melhoria de cada um dos indivíduos que foram beneficiados com a valorização imobiliária, essa soma não poderá ultrapassar R$500 mil, que foi o total da despesa realizada na obra pública. Tá certo? Então, esse limite total nada mais é do que essa despesa que foi realizada pelo poder público na realização da obra. Se a obra custou R$500 mil, a soma das contribuições cobradas pelo poder público aos particulares não poderá ultrapassar R$500 mil. Tá certo? Só que o artigo 81 do CTN ele vai dizer que não basta apenas a observância do limite total. O poder público também vai ter que observar um limite individual. E esse limite individual é o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, além de observar a despesa realizada com a obra, a cada particular específico, o Estado vai ter que observar um limite individual. E o que isso quer dizer? Para cada particular que foi beneficiado com a obra pública, o Estado só poderá cobrar dele aquele valor, o valor até o limite da valorização percebida por aquele particular. Se seu imóvel foi valorizado em R$10 mil, esse particular só pode ser cobrado em um valor, a título de contribuição de melhoria, até o limite de R$10 mil. Tá certo? Se o outro particular, se o vizinho teve uma valorização de R$15 mil, esse vizinho só pode ser cobrado a título de contribuição de melhoria até um limite de R$15 mil. Então, individualmente, por isso que se chama limite individual, porque a gente vai observar agora não a despesa total realizada, mas a valorização que foi percebida por cada cidadão, por cada particular. E esse particular só será obrigado a pagar a título de contribuição de melhoria até o limite daquele valor, daquela valorização por ele percebida. Tá bom? Por isso que se diz que no Brasil prevalece um sistema de duplo limite, porque a gente tem que observar no Brasil, na cobrança da contribuição de melhoria, o limite total e também, melhor dizendo, o limite individual. A contribuição de melhoria ela tem que observar essa dupla limitação, ok? Então vamos para os exemplos para tornar a compreensão mais fácil. Então vejam aqui quanto ao limite total. E esse limite total também é chamado de global, tá certo? Então há essa dupla nomenclatura. E nós vimos que o artigo 81 vai dizer que o limite total ou global é a despesa realizada com a obra pública. Então imagina aqui que o município realizou essa obra de pavimentação asfáltica, certo? Essa rua aqui era de barro, era intrafegável e o município acabou realizando essa obra pública, tá? Com a realização dessa obra, após a realização da obra, e essa obra custou R$300 mil, então essa pavimentação teve um valor total de R$300 mil, observou-se ao final que essas casinhas aqui, olha, essas 3 casinhas sofreram uma valorização imobiliária. Elas passaram a valer mais no mercado imobiliário por conta em decorrência dessa obra pública.
Então, o fato gerador da contribuição de melhoria aconteceu. O valor, houve a valorização imobiliária dessas 3 casinhas relativas, né, por conta dessa pavimentação asfáltica. Qual o valor a ser cobrado a título de contribuição de melhoria nessa situação? O que é que o município tem que fazer primeiramente, né, gente? Ele tem que ver quem foi beneficiado pela obra pública, quem sofreu a valorização. Qual é a zona que foi beneficiada com a valorização imobiliária, certo? A essa zona nós vamos chamar de zona de influência ou zona de benefício. Certo? Então, zona de influência ou zona de benefício é aquela na qual nós vamos encontrar os bens imóveis valorizados. Certo? É aquela que foi influenciada, né, que sofreu a valorização imobiliária decorrente das obras públicas, da obra pública realizada. Então, nessa zona de influência e benefício, né, como eu falei para vocês, encontrou-se essas 3 casas que foram efetivamente valorizadas. Tá certo? Elas passaram a valer mais em decorrência dessa obra pública. Qual o valor que eu poderei cobrar, né, a título de como poder público, a título de contribuição de melhoria dessas 3 casas? O primeiro limite que o Estado tem que observar é a despesa realizada. Então, nesse primeiro momento, ele vai ter que saber, ele vai ter que ter consciência de que a soma das contribuições pagas por esses 3 imóveis valorizados não poderá ultrapassar o valor total da obra, o limite global ou total dessa obra. Então, se a obra custou R$300 mil, a soma das contribuições pagas por esses 3 imóveis não poderá ultrapassar essa despesa realizada de R$300 mil. Então, observando-se o limite total, o global, a gente percebe que o município, nessa situação, poderá cobrar, de acordo com esse limite total, de cada uma dessas casas, até o limite máximo de R$100 mil, não é isso? Porque se são 3 casas, cobrando R$100 mil de cada uma delas, a título de contribuição de melhoria, ao final, o município irá obter a soma de R$300 mil, que equivale justamente ao custo dessa obra. Tá bom? Então, pelo limite total, o município já sabe aqui que poderá cobrar de cada uma dessas casas até o limite de R$100 mil, porque a soma dessas contribuições vai, né, resultar justamente no valor da obra, em R$300 mil. Se ultrapassar R$100 mil de cada uma delas, vai ultrapassar o limite total, né, a própria despesa realizada com a obra. E isso não é possível de acordo com o artigo 81. Só que não é suficiente que o município observe apenas o limite total, certo? Além desse limite total, o município terá que observar também o limite individual. E o limite individual, a gente viu, é aquele valor, né, o quanto de valorização que cada particular obteve em decorrência daquela obra pública. Então, quando a gente vai observar o limite individual, a gente não observa mais o todo. A gente não observa mais apenas o valor da despesa realizada. No limite individual, a gente vai observar o proprietário individualmente. Aquilo que foi valorizado em seu imóvel individualmente. Então, nós vimos, naquele exemplo, né, que as 3 casinhas elas poderão ser cobradas até o limite de R$100 mil, de acordo com o limite total. Porque a soma dessas 3, né, vai equivaler justamente a R$300 mil, que é o custo da obra. Só que veja o seguinte. Imagine que a primeira casinha ela teve uma valorização de R$15 mil. A segunda teve uma valorização de R$30 mil. E a terceira casinha teve uma valorização apenas de R$10 mil. Certo? Então, não seria justo cobrar de cada uma delas R$100 mil para satisfazer o valor de R$300 mil. Tá certo?
o município terá que observar também esse limite da valorização do imóvel individualmente. Então, ao invés de cobrar 100 mil reais dessa casinha, ele vai ter que cobrar até o limite de 15 mil reais, até o limite individual de 15 mil reais, porque foi isso que foi valorizado nesse imóvel. Se essa valorização da segunda casinha foi de 30 mil reais, o município não poderá cobrar dela, a título de contribuição de melhoria, 100 mil reais, porque ela só teve uma valorização individual, né, de 30 mil reais. E na terceira casinha, não poderá cobrar 100 mil reais dela, porque a valorização só foi de 10 mil reais, certo? Então, quando ele for somar, né, observar desse limite individual de contribuição de melhoria, o total arrecadado nessa situação seria só de 55 mil reais, né? A gente, ao somar essas contribuições cobradas de cada uma delas, daria só 55 mil reais, né? O município não conseguiria atingir a despesa realizada, que foi de 300 mil reais. E aí pergunta-se, né? Vocês podem estar se perguntando, certo? Então, quando o município for observar o limite individual, que foi valorizado em cada imóvel, ele só vai poder cobrar até o limite de 55 mil reais. E não de 300 mil reais, como ele havia, né, tido como despesa realizada. E aí, esse município, né, o poder público, ficará no prejuízo? Será que é lícito, né? Não terá outra alternativa para esse município para custear esse valor aqui que ele gastou? Ele vai ficar no prejuízo? E vai, tá? Ele só poderá cobrar até o limite de 55 mil reais, tendo em conta que ele vai ter que observar como limite a valorização percebida por cada proprietário, tá bom? Então ele já não mais poderá cobrar 100 mil reais de cada um deles. Vai ter que observar esse limite individual, esse limite da valorização do imóvel. Ok, gente? Então o município vai ter que custear o valor restante, porque não seria justo cobrar desses proprietários um valor superior ao da própria valorização percebida, tá? Então pensem sempre nesses dois limites, o limite total e global e o limite individual. Um segundo exemplo, né, para ficar bem mais claro. Então imagine que nessa mesma obra a valorização aqui dessa primeira casinha foi de 100 mil reais. Certo? A segunda casinha, ela teve uma valorização de 200 mil reais. Nessa terceira casinha, a valorização foi de, vamos colocar, 70 mil reais. Certo? Então, ao observar o limite individual, o município pode perceber, né, que pode cobrar do primeiro proprietário 100 mil reais, pode cobrar do segundo proprietário 200 mil reais, porque a valorização do imóvel foi de 200 mil reais. E do terceiro proprietário ele percebe que pode cobrar até 70 mil reais, porque a valorização individual desse proprietário foi de 70 mil reais. Só que ao somarmos essas contribuições de cada um deles, percebemos que o total, né, o resultado seria de 370 mil reais. Não é isso? E aí, poderia o município cobrar 370 mil reais deles, se o custo da obra foi de 300 mil reais apenas? E aí, a gente vai ter que observar que não, né? Porque o limite global, o limite total tem que ser observado. Então, aqui não poderia o município cobrar o limite, né, de cada um deles para obter 370 mil reais, porque ele só pode cobrar até o valor de 300 mil reais, certo? Então, ele está limitado aqui ao valor de 300 mil reais. Ok, gente? Então, cuidado com isso, porque os dois limites eles terão que ser observados. Quem é que deve pagar a contribuição de melhoria, né? Quem é o devedor? Quem é que figura no polo passivo desse tributo? E aí o artigo 81 vai dizer o seguinte: a contribuição de melhoria vai ser, né,
cobrada para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. E aí a doutrina entende, gente, que quem deve pagar a contribuição de melhoria é o proprietário daquele bem imóvel, certo? É quem tem a propriedade daquele imóvel, daquela casa, daquele prédio que foi valorizado, certo? E aí por que a doutrina vai dizer, porque a jurisprudência vai dizer que é o proprietário? Porque há situações em que aquele imóvel está alugado, não é isso? É muito corriqueiro que os imóveis estejam alugados, sejam locados a terceiro, que naquele imóvel esteja residindo, por exemplo, um inquilino, alguém que realizou o contrato de aluguel com aquele proprietário. E aí o poder público vai ter que cobrar do proprietário ou vai ter que buscar esse inquilino, né? Quem é que vai figurar como devedor dessa contribuição de melhoria? E aí o devedor, gente, sempre será o proprietário. Se aquele imóvel está alugado, isso não interessa ao poder público. Ele sempre vai cobrar do proprietário, tá certo? Independentemente do que foi ali convencionado no contrato. Porque muitas vezes a gente observa nesses contratos de locação de imóveis que há uma transferência de obrigações para o próprio locatário. Então é muito comum a gente encontrar cláusulas no contrato de locação que digam que os tributos relativos ao imóvel serão pagos pelo locatário. Só que essa convenção particular ela não interessa ao poder público. Na hora de cobrar a contribuição de melhoria, ele vai cobrar do proprietário, tá certo? Não interessa o que foi convencionado entre os particulares. O inquilino, o locatário, ele não figura como devedor desse tributo, tá bom? Como eu falei para vocês, há uma chamada zona de influência ou zona de benefício. Então, a lei que instituir a contribuição de melhoria vai ter que identificar essa zona de influência, vai ter que dizer quais os imóveis serão, né, beneficiados, serão valorizados com a obra pública. Então, a zona de influência ela tem que estar bem delimitada. Então, vejam como é difícil a instituição desse tributo, certo? Tem que ser previsto em lei, né, como qualquer tributo. Essa lei já tem que identificar essa zona de influência, já tem que fazer um estudo para saber quem é que vai ser beneficiado com a valorização, tá certo? Então, é um tributo que não é de fácil operacionalização. Por isso que a gente não vê ele na prática, tá certo? Porque ele tem muitas exigências, ele tem muitas peculiaridades que tornam de difícil aplicabilidade. Então, veja, por exemplo, essa situação, né? Como zona de influência. Uma obra feita na zona norte do Rio de Janeiro não pode gerar o tributo para o proprietário do bem imóvel da zona sul. Porque esse proprietário da zona sul não está inserido nessa zona de influência, nessa zona de benefício. Só quem vai pagar a contribuição de melhoria é quem tiver um imóvel inserido nessa zona de benefício relativa à obra pública. Tá bom, gente? Antes da instituição do tributo, né, tem que haver uma lei ordinária, como eu falei para vocês. Se contribuição de melhoria é tributo, é espécie tributária, é lógico que ela tem que ser instituída mediante lei. Não é isso? Está lá no conceito de tributo que ele é uma prestação pecuniária compulsória, né, que é instituída mediante lei. E como tributo, que é a contribuição de melhoria, não pode fugir dessa regra. E ela vai ser instituída aí por simples lei ordinária, né? Tá? A Constituição não vai exigir aquela lei complementar que nós já estudamos em aulas anteriores. Além dessa lei, o ente público tem que publicar um edital com as informações relativas à obra, certo? O orçamento descritivo, qual será a zona de influência, como eu falei para vocês. Esse edital tem que ser publicado para que qualquer interessado faça a impugnação da obra, tá certo? Então, são várias exigências que eu falei para vocês que tornam a cobrança da contribuição de melhoria um tanto quanto inviável para o poder público. Por isso que ele, muitas vezes, abre mão desse tributo. É por isso que a gente não vê esse tributo acontecer na realidade, tá certo? Mas pode acontecer, tá? Existe essa possibilidade. Observação 1, para a gente finalizar o estudo da contribuição de melhoria, né? É possível a cobrança concomitante, ao mesmo tempo,
do IPTU e de uma contribuição de melhoria. Então imagina aí a casa de João, né? O imóvel de João. Será que João pode ser tributado ao mesmo tempo pelo IPTU e receber uma cobrança ao mesmo tempo da contribuição de melhoria? Ou, se o município já está cobrando IPTU, estaria impossibilitado de realizar essa cobrança da contribuição de melhoria? O que é que vocês acham nessa situação? E a resposta aqui é simples, tá, gente? Esse indivíduo, João, ele poderá sim receber a cobrança dos dois tributos, tanto do IPTU quanto da contribuição de melhoria. Porque a gente viu que o tributo vai se diferenciar pelo seu fato gerador. E o fato gerador do IPTU é diferente do fato gerador da contribuição de melhoria. João vai pagar o IPTU quando ele tiver a propriedade de um imóvel localizado em território urbano. Certo? Então, se a casa de João está localizada em território urbano, ele está praticando o fato gerador do IPTU. Certo? Se ele é proprietário dessa casa, ele pratica o fato gerador do IPTU, que é aquela situação que está prevista na norma, que se acontecer, nasce a obrigação tributária, né? Lembrem-se disso. Então, ele pratica o fato gerador e ele vai se tornar o devedor do IPTU. Ele será cobrado pelo IPTU. Ele poderá ser cobrado ao mesmo tempo por uma contribuição de melhoria? Pode. Se ao mesmo tempo houve uma obra pública, né? Uma pavimentação asfáltica, por exemplo, como a gente viu, que em decorrência dela houve a valorização desse imóvel de João, o fato gerador da contribuição de melhoria aconteceu também. Então, essa contribuição de melhoria, independentemente da cobrança do IPTU, poderá ser cobrada a João, certo? Porque são tributos distintos, certo? Os fatos geradores são distintos, são diferentes. Então, nada impede que eles sejam cobrados ao mesmo tempo, desde que o fato gerador dos dois aconteça, certo? Nessa mesma situação. Lembrando que o IPTU ele é cobrado, né, todos os anos. Esse fato gerador do IPTU ele vai acontecendo, né, ele vai se repetir ao longo do tempo. Diferentemente da contribuição de melhoria, que nós vimos que ele só acontece uma vez. O fato gerador da contribuição de melhoria acontece uma única vez e essa cobrança será única, porque essa valorização decorrente de uma obra pública específica, ela só acontece uma vez. Tá? Então, cuidado com essa distinção. Então, respondida a observação 1, passamos para a observação 2. Né? Pavimentação asfáltica e recapeamento. Existia uma discussão, gente, se o recapeamento, né, a simples manutenção do asfalto, daria ensejo à cobrança da contribuição de melhoria. Tá certo? Então, será que o recapeamento ele pode ser entendido como uma obra pública? Será que esse recapeamento é capaz de gerar valorização imobiliária e dê ensejo à cobrança da contribuição de melhoria? E aí é interessante notar, interessante que vocês tenham a informação que o Supremo Tribunal Federal entende que não. Tá certo? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contribuição de melhoria só pode ser cobrada quando ocorrer a pavimentação asfáltica. Essa obra pública que é capaz de gerar valorização imobiliária em imóveis particulares. Tá certo? De acordo com o STF, o recapeamento é um simples serviço de manutenção e conservação das vias públicas. Então, o poder público não pode cobrar contribuição de melhoria para realização, para custear essas obras, esse serviço de manutenção, esse simples recapeamento. Tá? Então, só a pavimentação asfáltica dá ensejo à cobrança da contribuição de melhoria. Ok, gente? Então, com relação à contribuição de melhoria, o que eu tinha para mostrar para vocês são essas informações, certo? Ela decorre aí, ela tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, certo? E ela tem que observar um duplo limite. O limite total, também chamado de global, que é a despesa realizada com a obra como um todo, bem como o limite individual, que é a valorização, né, do bem imóvel do particular percebido individualmente. É aquilo que cada particular obteve como a título de valorização.
tá certo? Então, os dois limites têm que ser observados. E o devedor dessa contribuição de melhoria é o proprietário. O poder público não vai cobrar do locatário, do inquilino. Tá certo? Vencida a contribuição de melhoria, interessa passar agora para a quarta espécie tributária, que são os empréstimos compulsórios. Tá certo? Então, pela teoria pentapartida, que nós vimos que foi adotada pela Constituição Federal, temos uma quarta espécie de tributo, denominada de empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório sempre esteve presente no nosso histórico constitucional, tá certo? E a Constituição de 88, ela vai estabelecer, no seu artigo 148, que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, desde já, a gente observa que, diferentemente das taxas e das contribuições de melhoria, né, por exemplo, que todos os entes políticos poderiam cobrar taxas, contribuições de melhoria, aqui nos empréstimos compulsórios, apenas a União é que pode instituir esse tributo. Então, nem Estado, nem Distrito Federal e nem município tem autorização constitucional para criar os empréstimos compulsórios. Essa competência é privativa da União, certo? Só a União está autorizada a criar esse tributo. Trata-se, portanto, de um tributo federal, se existir. Tá? Não existe empréstimo compulsório estadual nem municipal, muito menos distrital. Outra informação que a gente já encontra no caput desse artigo 148 é que esse tributo federal ele é criado mediante uma lei complementar, certo? Então, essa lei complementar, cujo processo é mais rígido do que o da lei ordinária, que a gente já estudou, é essa lei que é exigida para a criação do empréstimo compulsório. Então, veja que a Constituição Federal teve um cuidado maior na criação desse tributo. Ela vai dizer que a União só pode criar o empréstimo compulsório mediante uma lei complementar. Que essa lei complementar ela tem um processo legislativo, né? Ela passa por um processo mais rígido. Ela exige um quórum de aprovação mais rígido. Ela exige a maioria absoluta dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Tá bom? E, além disso, se a lei complementar, como eu também já falei para vocês, não é possível criar um empréstimo compulsório mediante uma lei delegada ao Poder Executivo, nem mediante medida provisória, certo? Onde existe lei complementar, não é cabível medida provisória do Poder Executivo, muito menos lei delegada, de acordo com a Constituição. Então, cuidado com essas especificidades, certo? A Constituição ela teve uma preocupação maior com relação aos empréstimos compulsórios, certo? E aí, o que é que a Constituição vai dizer? Esses empréstimos compulsórios poderão ser instituídos, inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150. Então, veja que o empréstimo compulsório, né, ele está atrelado, ele está relacionado a finalidades, a despesas extraordinárias e urgentes, a situações anormais, a situações que demandam uma atuação urgente por parte do poder público, certo? Situações limítrofes. Então, cuidado que ele não pode ser instituído em qualquer situação. Ele está atrelado a essas duas situações específicas, essas duas finalidades. Tá certo? Qual é o traço característico dos empréstimos compulsórios? Como o próprio nome diz, por se tratar de um empréstimo, ele já dá a entender que esse valor cobrado pelo poder público, ele terá que ser restituído em um momento posterior. Então, o traço mais característico dos empréstimos compulsórios é que o valor arrecadado pelo poder público nesse tributo, ele vai ter que ser restituído posteriormente, certo? E essa restituição tem que ser feita em dinheiro e devidamente corrigido, certo? Para não haver perda do valor dessa restituição.
Então tem que haver essa restituição, certo? O particular, o cidadão, ele tem que ter essa garantia de que o empréstimo compulsório, aquele valor que ele teve que pagar a título de empréstimo compulsório, vai ser restituído posteriormente. E isso está bem delimitado lá no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Então o artigo 15 vai dizer que somente a União, nos casos excepcionais, poderá instituir empréstimos compulsórios, parágrafo único, né? E aí o parágrafo único vai dizer, né? A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nessa lei. Então o CTN está dizendo que esse valor ele vai ser resgatado, certo? A lei vai fixar essa obrigação ao poder público, à União, para que ela restitua ao cidadão com relação àquele valor que ela cobrou, tá bom? Então a lei vai ter que estabelecer um prazo para que haja a restituição desse empréstimo. E esse prazo legal ele é obrigatoriamente observado pela União. Nem mesmo de acordo com a doutrina, né, mediante uma lei posterior, poderá haver o adiamento desse prazo, certo? Esse prazo necessariamente tem que ser observado, para que não haja aí o desvirtuamento na cobrança desse empréstimo compulsório. Então já deve haver um prazo de restituição fixado na própria lei que cria o empréstimo compulsório, tá bom? E esse traço de restituibilidade, ele gerou certa discussão na doutrina e na jurisprudência também por muito tempo acerca da própria natureza desse empréstimo, né? Porque o que é que começou-se a se discutir na doutrina? Como é que pode existir um tributo cujo valor não vai ficar com o Estado? Ele vai ter que ser restituído ao particular, certo? Como é que a gente pode pensar em um tributo cujo valor não vai ficar permanentemente nos cofres públicos, certo? Ele só vai apenas transitar naquele órgão público, naquele cofre público, mas vai ser restituído posteriormente ao particular. Então, por muito tempo se discutiu se o empréstimo compulsório era realmente um tributo ou se era um simples contrato. Um contrato cuja realização era obrigatória perante o particular. Então, houve essa discussão doutrinária, mas hoje se entende, tá? Hoje é pacífico o entendimento de que o empréstimo compulsório, ele é sim um tributo. Ele satisfaz aqueles requisitos do conceito de tributo, que nós vimos na primeira aula, certo? Ele é uma prestação pecuniária compulsória, ele é pago em dinheiro, ele é compulsório, ele não é facultativo, certo? Não é sanção de ato ilícito, ele deve ser instituído mediante uma lei complementar, certo? Então, ele satisfaz completamente o conceito de tributo previsto lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, ele é sim tributo e, além disso, ele é tratado pela Constituição e pelo Código Tributário Nacional como um tributo. Então, hoje não mais subsiste essa divergência de forma tão forte, né? Embora alguns autores ainda façam esse questionamento, mas hoje se entende majoritariamente que o empréstimo compulsório ele é sim um tributo, tá? Ele satisfaz os requisitos lá do conceito de tributo que nós já estudamos. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Até então, quando a gente estudou imposto, taxa e contribuição de melhoria, eu falei para vocês que o que vai diferenciar um do outro é o seu fato gerador. O fato gerador dos impostos é diferente do fato gerador da taxa, que é diferente do fato gerador da contribuição de melhoria. E um não pode ter o fato gerador do outro, não é isso? Porque o que vai diferenciar eles, a natureza desses tributos, é justamente essa situação prevista na norma que dá ensejo ao nascimento da obrigação tributária. Então é o fato gerador que vai fazer essa diferenciação. Um imposto não pode ter fato gerador da taxa, a taxa não tem o fato gerador da contribuição de melhoria, certo? Cada um vai ter um fato gerador distinto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu chamo a atenção que os empréstimos compulsórios, né, eles não seguem essa regra do fato gerador. Na verdade, os empréstimos compulsórios não estão nem aí
para esse fato gerador, certo? Porque eles não são definidos pelo seu fato gerador. Então, diferentemente dos impostos, das taxas e contribuições de melhoria, esses empréstimos compulsórios eles não irão ser definidos pelo seu fato gerador. Isso significa dizer que eles podem ter como fato gerador, eles podem adotar como fato gerador aquela situação que já foi adotada por qualquer outro tributo, certo? Então, o empréstimo compulsório pode ter como fato gerador o fato gerador do IPVA do Estado, por exemplo, certo? Pode determinar a lei do empréstimo compulsório que aquelas pessoas que detêm propriedade de um automóvel também irão pagar esse tributo chamado empréstimo compulsório, certo? Então, pode sim ter esse fato gerador de outro tributo, porque o empréstimo compulsório ele não segue essa regra do fato gerador. Ele não é definido pelo fato gerador, certo? O que vai diferenciar o empréstimo compulsório dos outros tributos, já que não é o fato gerador, é que esse empréstimo compulsório ele está relacionado a finalidades pré-determinadas. A Constituição, lá no artigo 148, ela estabeleceu, ela relacionou o empréstimo compulsório a algumas atividades específicas, certo? E ele só poderá ser cobrado para atender essa finalidade. Pouco importa o fato gerador que ele adote. Então, o empréstimo compulsório ou será adotado, será criado para fazer frente a despesas extraordinárias para custear empresas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa, ou ele vai ser instituído para custear um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, veja que o empréstimo compulsório ele não está atrelado a qualquer fato gerador. Ele pode adotar o fato gerador, né, que for mais conveniente. Ele está relacionado, ele está preso às finalidades para a qual ele foi criado, certo? Ele só pode ser criado para atender a essas duas finalidades previstas no artigo 148. Então, por isso que eles são chamados de finalísticos, porque eles estão presos, eles estão atrelados a essas finalidades constitucionais. Não é possível cobrar empréstimo compulsório para realizar qualquer outra atividade, para realizar qualquer outra finalidade que não seja custear uma despesa extraordinária, né, decorrente de calamidade pública ou guerra externa, ou que não seja para custear um investimento público, né, de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Tá bom? Então, cuidado com essa observação, porque ela é aí primordial. Então, como eu falei para vocês, né, coloquei aqui até o artigo 4º. O artigo 4º do CTN, ele se aplica apenas aos impostos, às taxas e contribuições de melhoria. Ele vai dizer que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Então, o artigo 4º vai dizer que o que vai diferenciar um tributo do outro é o fato gerador, certo? Sendo irrelevante o nome desse tributo, a denominação, e sendo irrelevante também a destinação legal do produto de sua arrecadação. E esse artigo 4º ele não se aplica aos empréstimos compulsórios, porque a natureza jurídica dos empréstimos compulsórios ela não está atrelada ao fato gerador, como nós acabamos de ver, certo? É pelo contrário, né? Está atrelada à própria destinação desse empréstimo compulsório, a própria finalidade para a qual ele foi criado. Então, aqui no empréstimo compulsório, parece que o contrário é o que foi adotado para essa situação específica. Certo? Então, é importante que a gente compreenda as peculiaridades relativas a essas finalidades. E aí eu falei para vocês que são duas finalidades, né? De modo que nós vamos ter o empréstimo calamidade, que é justamente esse empréstimo para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, certo? Então, o empréstimo compulsório ele pode ser criado para o atendimento dessas despesas limítrofes, dessas despesas que não foram previstas no orçamento, certo? São despesas extraordinárias, tá? Que elas foram reclamadas em virtude da ocorrência de uma calamidade pública, por exemplo, uma grande enchente, um grande terremoto,
certo? Maremoto, qualquer coisa de grandes proporções que reclame aí a realização de uma atuação energética do poder público. O poder público já realizou, né, já esgotou todos os recursos possíveis para fazer frente a essa calamidade. Ele precisa de mais dinheiro, precisa de mais recursos. Por isso que ele institui o empréstimo calamidade, o empréstimo compulsório, certo? Então essa despesa extraordinária ela pode estar atrelada a essa calamidade pública. E a doutrina vai dizer que essa calamidade pública tem que ser de grandes proporções. Não basta uma chuvinha que acarreta aqui uma pequena enchente, certo? Não é isso que a finalidade do empréstimo compulsório. Essa calamidade pública tem que ser uma hecatombe avassaladora, um verdadeiro cataclismo, tá bom? Ou pode ser uma despesa extraordinária para fazer frente a custos relativos a uma guerra externa, a um conflito armado internacional, a uma guerra que está prestes a acontecer, certo? Está na sua iminência, ou uma guerra externa que já está acontecendo. Tá? Então, para custear essa guerra externa, o Estado, né, a União, poderá instituir o empréstimo calamidade, o empréstimo compulsório. Certo? Então, essas as principais situações relativas às despesas extraordinárias. O empréstimo compulsório sendo criado para custear despesas extraordinárias decorrentes de uma calamidade pública ou de uma guerra externa. Além dessas situações, o empréstimo compulsório, né? E aí lembrando, sim, antes de a gente avançar, é interessante notar que em caso de guerra, a União está autorizada a cobrar 2 tributos, certo? Então, em uma situação de guerra, a União pode instituir o imposto extraordinário, que nós já estudamos. Ele é instituído justamente para fazer frente a essa situação de guerra, previsto lá no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. E também o empréstimo compulsório, né, que a gente está vendo agora, que a gente está estudando agora. Então, poderá a União, ela tem autorização constitucional para cobrar 2 tributos para fazer frente a uma situação de guerra, certo? Há essa situação prevista na nossa Carta Magna. Além dessa situação de guerra externa e calamidade pública que demanda uma despesa extraordinária, o empréstimo compulsório pode ter como finalidade um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, pode haver uma necessidade de realizar um investimento público na qual a União não tem, naquele momento, o dinheiro suficiente para realizar esse investimento. Então, ela necessita antecipar receita. Ela necessita antecipar dinheiro. E, para isso, ela se utiliza do empréstimo compulsório. Tá bom? Então, esse investimento tem que ser caráter urgente, não é qualquer investimento, não é qualquer situação, e tem que ter relevante interesse nacional, tá certo? Então, tem que ter interesse aí de todo o território brasileiro. Não pode ser instituído um empréstimo compulsório para a realização do investimento que, por exemplo, diga respeito, tenha efeito, seja de interesse apenas do Estado da Paraíba. Tem que ter aí a base territorial nacional sendo observada. O interesse tem que ser nacional. Tá bom, gente? Então, há aí essas 2 finalidades dos empréstimos compulsórios. Observação. E a observação diz respeito ao artigo 15 do Código Tributário Nacional. Como eu falei para vocês, as 2 finalidades a qual o empréstimo compulsório tem que se atrelar, ou é a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou iminência, ou para custear um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, tá certo? Essas são as únicas finalidades previstas na Constituição Federal. Ele só pode ser instituído para isso. O que é que acontece? O artigo 15 do Código Tributário Nacional, que é anterior à Constituição de 88, certo? Ele já existia antes de ser promulgado nossa Constituição atual. Ele dizia o seguinte, ele diz ainda o seguinte, que além de guerra externa, além de calamidade pública, certo?
O empréstimo compulsório pode ser instituído para fazer frente a uma conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Então, o artigo 15 do Código Tributário Nacional vai dizer que o empréstimo compulsório pode ser utilizado como um instrumento para controlar a inflação, certo? Poderá ser instituído empréstimo compulsório para limitar o poder aquisitivo do cidadão, né? Então, estou tirando o dinheiro do cidadão através do empréstimo compulsório. Com essa retirada de dinheiro, eu estou diminuindo, eu estou limitando o poder aquisitivo. Ele não mais poderá consumir o quanto devia, o quanto poderia consumir, e isso evitaria a alta de preços e, consequentemente, haveria a redução da inflação. Então, veja que o artigo 15 ele prevê essa terceira finalidade do empréstimo compulsório, certo? Ele servindo como instrumento para controlar, para reduzir a inflação. Eu tomo o dinheiro do cidadão, controlo o poder aquisitivo do cidadão e a consequência disso seria a redução desse processo inflacionário. O que é que acontece, gente? Esse inciso 3, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, certo? Então, esse inciso 3, essa terceira situação, essa terceira finalidade, ela não pode ser utilizada para a criação dos empréstimos compulsórios, certo? Ela não é compatível com o texto constitucional, que nós já vimos que só prevê aquelas duas outras finalidades, tá? Então, não poderá a União, mesmo com essa previsão do artigo 15, criar um empréstimo compulsório para limitar o poder aquisitivo do cidadão e reduzir a inflação, né? Que é mais ou menos o que Collor tentou fazer lá em 1990, quando ele realizou a retenção de quantias das cadernetas de poupança, né? Justamente como uma forma de conter essa inflação. Certo? Então ele realizou isso já sob a égide da Constituição de 88, né? Então, quando já se entendia que isso aqui não poderia acontecer, ele realizou essa limitação do poder aquisitivo, né? Essa retenção das quantias depositadas nas poupanças. Então, houve aí uma atuação ilícita, né, por parte do governo federal. Não poderia haver essa retenção porque essa finalidade de limitação do poder aquisitivo não foi recepcionada, não foi recebida pela Constituição de 88. Ela não admite que isso aqui aconteça, tá? Então, a finalidade do empréstimo compulsório só são aquelas duas que vimos anteriormente. Observação 2. O artigo 148, parágrafo único da Constituição, vai nos dizer que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Certo? Então, o que isso quer dizer? O empréstimo compulsório ele pode ser criado ou para fazer frente a despesas extraordinárias de calamidade pública ou guerra externa, ou para fazer frente a um investimento público urgente de caráter nacional. Não foi isso? Então, se a União cria um empréstimo compulsório mediante lei, e nessa lei está dizendo, né, expressamente que o empréstimo compulsório foi criado para atender a uma enchente, né, de grandes proporções, o dinheiro obtido por meio desse empréstimo compulsório só pode ser utilizado nessa enchente, certo? Ele é um tributo de arrecadação vinculada. Está vinculado àquela finalidade que foi declarada pela União mediante lei. Se o empréstimo compulsório for instituído para fazer frente a uma situação de guerra, ele só poderá ser utilizado para fazer frente a essa guerra. Não posso pegar o dinheiro desse empréstimo compulsório e utilizar, por exemplo, em um investimento público de interesse nacional, porque não foi para isso que ele foi criado. Tá certo? Então, o empréstimo compulsório vai se vincular, né, o produto da arrecadação, o dinheiro obtido mediante a arrecadação do empréstimo compulsório, está vinculado à finalidade para a qual ele foi criado. Se foi criado para custear uma calamidade pública, o dinheiro arrecadado não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade prevista, né, ou não em lei. Não confundir
essa característica, né, essa característica de tributo de arrecadação vinculada com tributo vinculado. Tributo vinculado é, como por exemplo, a taxa e a contribuição de melhoria, certo? É aquele tributo que está vinculado a uma atividade estatal. Vai servir como uma contraprestação a uma atividade estatal prestada ao contribuinte. Diferentemente do tributo de arrecadação vinculada. Nesse aqui, isso significa dizer, né, que o produto da arrecadação, o dinheiro arrecadado, está vinculado a uma finalidade, a finalidade para a qual ele foi criado. Então, não vejam aqui como sinônimos tributo de arrecadação vinculada com o tributo vinculado, ok? Porque são distintos. Gente, então finalizamos os empréstimos compulsórios, certo? A nossa quarta espécie de tributos. E na próxima aula nós iniciaremos o estudo das contribuições especiais, a última espécie de tributo, né, de acordo com a teoria pentapartida adotada pela Constituição, certo? Mais uma vez eu agradeço pela atenção e qualquer dúvida, mais uma vez, eu insisto que vocês mandem através de e-mail ou através de nossa sala de aula mesmo, que eu responderei o mais rápido possível, tá bom? Então, até logo.